Vamos trabalhar Colossenses capítulo 2. Eu quero primeiro contar um pano de fundo para os irmãos sobre o que nós vamos falar aqui. Bom, a carta que Paulo escreve aos Colossenses, irmãos, ela é uma carta muito interessante pelo seguinte: Colossos ficava em uma região próximo ao vale do rio Lico, e Colossos tinha perto de si a cidade de Laodiceia e também a cidade de Hierápolis. Quando você pega Jesus lá na carta que Jesus fala a Laodiceia, ali você consegue entender um pouquinho por que Jesus fala que Laodiceia é rica, não tem nada. Laodiceia estava completamente em ascensão e Colossos estava em decadência. E essa decadência de Colossos, ela se dá por conta de uma nova estrada que havia sido aberta e favorecia muito Hierápolis e também Laodiceia. Colossos vai caindo na decadência e a igreja de Colossos, ela começa a ficar, vamos dizer, não esquecida, mas uma igreja um pouquinho fora do foco. Tudo em matéria de atenção ia para essas outras cidades. E o que é que acontece, irmãos? Bom, tem uma lei da termodinâmica que diz que qualquer objeto, qualquer corpo, quando abandonado, largado ao léu, ele tem que se decompor, ele vai acabar. É assim que funciona. Tudo que você deixar para lá, uma hora vai acabar. E a igreja de Colossenses estava um pouco nessa situação. A cidade está perdendo poder aquisitivo, está ficando mais fraca a igreja. E o pastor ali de Colossos era um irmão chamado Epáfras, que era discípulo do apóstolo Paulo. Epáfras, ele ouve a mensagem provavelmente quando Paulo funda Éfeso. E Epáfras, ele agora vai junto com alguns irmãos fazer uma visita a Paulo, que está preso em Roma. Então dê uma olhada comigo nisso, para você entender esse fundo histórico. Colossenses 4, versículos 7 até o 14. Vamos ler. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação. Paulo está preso, e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Sauda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão, que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu lenitivo. Sauda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, e pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Sauda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. Uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos laodicenses, e a dos de Laodiceia lede igualmente perante vós. Bom, então tá aí, essa comitiva vai visitar Paulo na cadeia. Vai o Tíquico, o Timóteo está junto, vai o Aristarco, vai o Epáfras, que é pastor da igreja, e vai o Onésimo. E é interessante, irmãos, aqui, eu às vezes quando leio a Bíblia, eu vou pegando alguns detalhes que eu acho que são muito importantes. Veja que ele chama Onésimo de o fiel. Lembra de Onésimo? Onésimo era um escravo fugitivo
né, o qual Paulo dá recomendações a Filemon, que agora o acolha. Veja como a palavra de Deus é interessante, irmãos. Nesse versículo aqui, ó, Paulo tira rótulo de Onésimo. Ele não é escravo fugitivo mais não, ele é um cara fiel. Acolham ele. E Marcos, primo de Barnabé, que eu tive problema com Barnabé por causa de Marcos, mas eu falei para vocês, aceitem ele é uma boa pessoa. Isso é muito interessante, irmãos, e quero já pegar como ponto, embora não é para esse lado que a gente vai, mas eu sempre tenho falado, quanto mais nós pudermos, irmãos, tirar rótulos das pessoas, acolher e abraçar, é mais cristão. Posso ouvir um amém? É muito mais cristão. Bom, essa comitiva vai visitar Paulo na cadeia. Paulo está preso, ele vai ficar preso 2 anos em Roma. E aí o que vai acontecer? O Paulo manda essa carta para ser lida em Colossos e fala, leiam também essa carta para o pessoal de Laodiceia. E aí ele começa, eu fico pensando, né, em Onésimo, porque Onésimo é o portador dessa carta. Onésimo chega na igreja de Laodiceia e fala assim, olha, eu tenho uma carta do Paulo que é para ser lida para vocês. Imagine como a igreja de Laodiceia deve ter se sentido, até porque era uma igreja que estava um pouco em decadência. Veja que o pastor deles não estava lá, que era o Epáfras. Epáfras tinha ido visitar Paulo. E com certeza Epáfras relata para Paulo qual é o problema que está acontecendo ali na igreja. E o que é que estava acontecendo na igreja de Colossos? Bom, irmãos, a igreja de Colossos ela é tão particular que durante muito tempo causou confusão aos estudiosos da Bíblia de entender realmente o que acontecia naquela igreja. Porque quando você começa a analisar, durante toda a história, se falava na heresia de Colossos. Que heresia era esta? Bem, essa heresia a gente só consegue distinguir ela um pouco melhor de aproximadamente 70 anos para cá. Olha que coisa interessante, 70 anos para cá a gente conseguiu distinguir a heresia de Colossos. Bom, em 1946, aproximadamente, foi descoberto aquilo que nós conhecemos hoje como a biblioteca de Nag Hammadi, onde eles descobriram vários rolos antigos, inclusive esses apócrifos que nós ouvimos hoje. Já viu que tem um monte de gente que tenta se prevalecer em cima da Bíblia e diz assim, olha, mas você nunca leu o Evangelho de Tomé, você nunca leu o Evangelho de Judas, você nunca leu a saudação do apóstolo Paulo. O pessoal tenta se prevalecer em cima desse pseudo conhecimento. Bom, com a enciclopédia de Nag Hammadi, a biblioteca, o que é que começa a se encontrar ali? Começa a se encontrar evidências que nos vão dar clareza do que estava acontecendo na igreja de Colossos. E olha que interessante, irmãos, a heresia em Colossos, ela era muito misturada. Ela era misturada, era um negócio esquisito. Por exemplo, eles tinham um problema lá em Colossos. Veja, isso aqui era heresia. Ela tinha mais ou menos 4 pontos. 4 pontos. Eles tinham um problema, primeiro, eles estavam aceitando a fala dos gnósticos. Quem eram os gnósticos? Os gnósticos eram um grupo que vai surgir próximo a esse tempo. E os gnósticos, eles dizem o seguinte, olha, para você ser salvo, você precisa de Jesus, mas você também precisa do nosso conhecimento, que é a gnose. Então os gnósticos, eles tinham essa ideia, era algo escondido, era um conhecimento diferente. Era um conhecimento diferente. Ou seja, você precisa de Jesus, mas você também precisa ter aquilo que Jesus passou só para algumas pessoas selecionadas. Perceba, a fala é muito parecida com de algumas seitas hoje. Você precisa de Jesus, mas você precisa também disso que só nós temos. E uma das coisas interessantes que os gnósticos pregavam era o seguinte, era o docetismo.
O que era o docetismo? O docetismo é a herança de uma filosofia neoplatônica que dizia o seguinte: a matéria é muito má, o corpo não presta, o que presta é o espírito apenas. Então é impossível que aquele homem que a gente conheceu aqui como Jesus, ele seja Deus mesmo, porque Deus não vai se misturar com matéria. Essa é uma heresia que começa a se desenvolver ali, e o Paulo vai trabalhar essa. Então eles tinham esse problema com o docetismo. Depois eles tinham, dentro da mesma heresia, uma mistura de judaísmo. Eles queriam judaizar a igreja. Depois eles tinham uma espécie de misticismo. Eles viam visões, eles faziam um rolo só, irmão. Por isso que tinha tanta dificuldade de se entender como que a igreja de Colossos herdou tudo isso. E por último de tudo, eles criam no asceticismo, ou seja, eu preciso me livrar de tudo que me dá prazer para que eu seja salvo. Então esses 4 pontos formam a heresia de Colossos, e é exatamente nesse capítulo 2 que o apóstolo Paulo vai trabalhar essas heresias, e nós vamos acompanhar agora o capítulo 2, e vocês vão perceber que essas heresias dos colossenses ainda estão presentes nos nossos dias, e é por isso, irmãos, que é importante conhecer a palavra de Deus. Tem muito crente se perdendo porque simplesmente ele vai abraçando qualquer vento de doutrina que aparece na vida dele, e depois que ele está completamente perdido, ele entra numa confusão mental tão grande que aí ele já não escuta mais o evangelho, ele já não crê mais na Bíblia, ele não crê em coisas espirituais. Por quê? Porque ele próprio se deixou levar pelos ventos de doutrina. Então vamos começar com o capítulo 2, a partir do versículo 1. Leiam comigo, Colossenses capítulo 2, nós vamos lendo agora e eu vou explicando como sempre. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ponto. Vamos dar uma olhada nisso aqui. O Paulo está dizendo assim, eu estou orando pelo pessoal de Laodiceia, estou orando por vocês. Ele não conhece os colossenses, ele nunca esteve em Laodiceia, mas eu estou orando por vocês por uma causa. Qual é a causa que eu estou orando? Eu estou orando para que vocês sejam consolados, para que vocês estejam unidos em amor. Estou orando para que vocês tenham a plenitude da inteligência e do conhecimento, para vocês conseguirem entender o mistério de Cristo, em quem está oculto toda a ciência. Ou seja, Paulo conversa com eles, dizendo que as orações são em favor deles, para que eles não sejam enganados. Irmãos, isso aqui é muito importante, porque muitas vezes nós confiamos na nossa própria inteligência. Nós achamos que porque sabemos um pouquinho da Bíblia, nós não vamos ser enganados por ninguém. Paulo fala, esse negócio também é espiritual. Vocês não podem simplesmente tentar usar um raciocínio lógico. Tem mais coisas envolvidas, porque senão vocês vão ter problemas. E aí ele continua no versículo 4 em diante. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebesse Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Vejam só, irmãos, Paulo diz que está junto com eles no mesmo espírito, o mesmo espírito de Cristo, o mesmo Espírito Santo, que conforta e consola os crentes em todas as ocasiões e em todos os lugares. Esse é um vínculo que nos une a toda a igreja de Jesus. Não importa se nós estamos aqui em uma cidadezinha pequena do interior,
nós estamos unidos com a igreja de Jesus no mundo inteiro, dentro de um mesmo Espírito. E ele diz: olha, a minha preocupação é que vocês não sejam enganados. Irmãos, o engano é diferente da mentira. Hoje tem muito crente sendo enganado. Engano é diferente de mentira. Se eu, por exemplo, chegasse aqui e dissesse para vocês: irmãos, eu sou o Tom Cruise, daí você ia gritar o quê? É mentira. É mentira. Porque como é que ele pode ser o Tom Cruise só porque ele parece demais com ele, né? Os olhos são parecidos, fisionomia, mas você sabe que é mentira. Concorda? Você fala, é mentira. Agora, se eu chegasse aqui e falasse assim para vocês: irmãos, olha, eu viajei para o exterior e lá eu vi o Tom Cruise em um restaurante. Eu poderia estar lhe enganando, concorda? Você não teria como comprovar que isso é mentira. Então o engano, irmãos, ele é diferente da mentira, porque você não tem como comprovar o engano no momento. E muitos crentes são enganados exatamente por causa disso, porque não tem como comprovar o engano. Seria muito simples, a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Então, maravilha, isso é mentira. Agora, quando a Bíblia diz que ele persiste em transformar-se em anjo de luz, né? Como é que o crente fica? Porque crente hoje em dia, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Crente hoje em dia é o seguinte: se falar assim, ó, lá na igreja Elim de Hortolândia, o irmão falou que viu um anjo, coloca nas redes sociais isso. Sabe o que acontece a semana que vem? Semana que vem tem que chamar a companhia de engenharia de tráfego para fechar a rua, porque tem um monte de crente querendo ver anjo também. É desse jeito. O crente hoje ele está atrás disso. Então o Paulo fala: ninguém vos engane, não deixem ser enganados, né? Vocês devem se lembrar das vossas raízes, a vossa firmeza, as raízes da vossa fé, elas estão em Cristo Jesus. Então, queridos irmãos, um ponto muito importante: não importa o que aconteça na sua vida, não importa o que aconteça na igreja, você está arraigado em Cristo. Você está arraigado em Cristo. Esse é o ponto fundamental que Paulo começa lembrando aos Colossenses. E aí depois ele continua, vamos à leitura. 7. Nele radicados, nele vocês têm raízes, e edificados, vocês estão sendo construídos e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Irmãos, eu sempre tenho pregado sobre a salvação em Cristo Jesus, e alguns ainda perguntam: pastor, mas como é que eu sei que eu estou salvo? O Paulo acaba de te dar a resposta, irmãos. Veja que interessante. Você está confirmado na fé, você está radicado na fé, você está edificado na fé e você cresce em ações de graça. Então, crente que não cresce em ação de graça, meu irmão, não está salvo. Isso é sério para a gente. Pastor, mas eu não estou crescendo, mas eu ainda não entendo. Então vamos começar a entender a palavra de Deus. Vamos começar a ver o que é que está faltando para você crescer. Para você crescer em ações de graça. Esse é um ponto. Porque, irmão, quando a gente aceita o Evangelho ele vai transformando o nosso coração. O Evangelho vai fazendo o seu coração de mais duro, ele vai ficando mais mole, vai ficando mais mole, vai ficando mais mole. E você começa a crescer em Cristo, porque você está edificado, você tem raízes nele. E aí ele continua: cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens e conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Olha que interessante, irmãos. Cuidado para que ninguém vos enrede. Essa palavra na língua grega, ela nos dá a ideia de uma arapuca. Cuidado para você não se tornar presa. Bom, se eu pelo menos cresci em São Paulo, mas nós crescemos em região de chácara. Então tinha duas maneiras de você pegar passarinho.
Duas maneiras de você pegar passarinho. Uma era através do visgo. Quem já pegou passarinho com visgo aí? O Miguel, Sumaré, né? Já pegou passarinho com visgo também, varão? Não. E o outro irmão era com arapuca. Quem já pegou passarinho com arapuca? Olha lá, alguns irmãos, agora é mais. A arapuca parece que é mais moderna. Ou será que eu que estou mais antigo do tempo do visgo? Acho que não, porque o Miguel é mais novo que eu, né? Então, irmãos, o que é isto? Isto é o seguinte: o pássaro, ele está desprevenido. Ele vai, senta naquele puleirinho, o pezinho dele fica grudado. Era visgo de jaca, né? E aí, ou ele cai na arapuca, ele vai comer. Agora, uma coisa interessante, irmãos, nessa palavra aqui do Paulo: o pássaro, ele é feito presa por causa de uma coisa que ele gosta. Você imagine, você conseguiria pegar esse pássaro se lá na armadilha você colocasse um pedaço de carne? Não, porque ele não come carne. Mas se você colocar um pouquinho de alpiste, ele vai pegar, ele vai cair. Então você enganou o pássaro. Essa é a ideia do Paulo aqui. Cuidado para ninguém enganar vocês. Cuidado para ninguém enredar vocês com coisas que você gosta. Eu gosto das coisas espirituais. Então, irmãos, isso é ótimo. Mas se você não tomar cuidado, você vai ser enganado também nas coisas espirituais. Por exemplo, hoje o mundo oferece uma gama de serviços espirituais, principalmente através da internet. Só você dar uma olhada. Agora eu pergunto para você: qual é a origem do ensino que você está vendo? Porque eu vi uma experiência, que crente gosta muito de experiência. Pensa numa turma que gosta de experiência, irmão. Chama crente. Tudo que falar que é experiência, o crente gosta. Mas eu vi uma experiência de um irmão tremendo, cara. Sim, de Deus. Ontem eu fui fazer o transporte de uma família, mãe e filhos. Mãe e filho. E eles entraram ali no centro de Campinas, na Campos Sales. Ali tem uma banca que parece de jornal, mas é uma banca de artigos religiosos. E eu estava ali olhando aquela banca de artigos religiosos e pensando nisso. Eles começaram a conversar. Olharam para a banca também e começaram a conversar sobre uma experiência de alguém, né, que tinha contato com os demônios. E foi aquela história. Eu pensei, eles devem ser um bandista. Aí, maravilha. Dali a pouco a conversa virou. E aí ela falou: não, mas o seu pai falou que o pastor falou para ele? Aí ele falou: não. O pastor falou que dessa vez ele vai ter 2 vitórias financeiras esse ano ainda. Aí eu contei: agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 5 meses o cara vai ter 2 vitórias financeiras. Aí eles continuaram a conversa. Aí falou assim: agora que o pastor viu sobre o irmão fulano, ali não está escrito, hein? Preparar para nós ir lá, tem até medo. Tem até medo. Eu fiquei olhando como as pessoas são suscetíveis, irmãos, ao engano. Como as pessoas são suscetíveis ao engano. E no mundo religioso isso é muito forte. Isso é muito forte, irmãos, porque nós já temos, vamos dizer aí, problemas por natureza. Por natureza a gente já tem problema. Aí você imagina, eu chego, vamos supor assim, quem faz alguma coisa errada de vez em quando? Eu. Tem mais irmão que faz alguma coisa errada de vez em quando? Não vai não? Nada. Tá quase igual a Jesus já. De vez em quando a gente faz alguma coisa errada, não é, irmão? Sim ou não? De vez em quando a gente faz alguma coisa errada. Aí você imagina, eu vou falar com esse moço aqui que, você mesmo, Arão, que tá dando risada do outro porque ele não faz coisa errada, né? Quem sabe de tu é tua mulher. Eu não vou nem consultar.
Aí, mano, imagina assim, ó. Imagina assim. Pensa comigo. Eu olho pro irmão daqui do púlpito. Daqui do púlpito. Vocês concordam comigo que aqui eu sou autoridade religiosa. Amém? Eu chego e falo assim, irmão, ó, Deus falou comigo o que você estava fazendo ontem. E aí? E aí, irmão, como é que faz esse negócio aí? Esse irmão aqui vai ficar agora até o fim do culto assim. Vou ter que falar com ele mesmo. Agora vou ter que falar. O ser humano não é assim? É desse jeito. Então, existe hoje, né, esse tipo de engano. São enganos, né? E a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Então Paulo fala, cuidado para eles não enganarem vocês. E aí o Paulo dá um caminho do engano. Qual que é um dos caminhos do engano aqui, irmãos? Filosofia. Filosofia. Olha só que coisa interessante. Você sabe que os gregos, eles são os pais da retórica, são os pais da filosofia, são os pais da lógica. Então o que acontece? Você imagina comigo uma igreja que está tratando de um homem que morreu crucificado há alguns anos atrás, está seguindo aquele cara que morreu desmerecido no sistema greco-romano, morreu desmerecido no sistema judaico, e tem um monte de gente seguindo ele. Oh, pelo amor de Deus, você vai seguir um cara que morreu numa cruz? Olha, se você dá uma olhada melhor, né, nas Ilíadas de Homero, se você consultar um pouquinho mais Platão, opa, tudo muito mais lógico, tudo muito mais redondinho dentro da filosofia. E aí o Paulo fala, então cuidado com esse pessoal. E hoje, irmãos, nós também somos vítimas de tais ataques. Tem irmãos, eu normalmente digo o seguinte, tem dois tipos de crente. Tem o crente que conheceu Jesus e entrou na faculdade e termina sendo crente. Esse aí termina sendo crente. Acabou a faculdade, ele é crente do mesmo jeito, porque ele conhece Jesus, ele está arraigado em Jesus. E tem o crente que não conhece Jesus e no primeiro ano de faculdade ele já se desvia, porque ele pega lá uns professores do tipo esquerdista, e aí o cara começa a falar para ele de Mao Tse Tung, o cara começa a falar para ele de Karl Marx, começa a falar um monte de heresias, e ele fala assim, estou numa furada, ouvindo o que o pastor está falando lá todo domingo. Rapaz, se você for ver a filosofia de Marx, é muito mais interessante, o socialismo apresentado por ele. Aí esse crente vai, se desvia do evangelho, porque ele não tem fundamento em Cristo, né? Então, esse tipo de crente. E tem o crente que estuda, e quanto mais ele estuda, ele fala assim, mas eu estou vendo Cristo. Mas eu estou vendo Cristo porque eu estou aprendendo, né, como que o ser humano foi formado. Mas eu estou vendo Cristo porque eu estou vendo que as filosofias passadas elas eram inválidas. Então tem esses dois tipos de crente. Porque o crente que é o desviado aí no caso, esse crente é aquele crente que não conhece nada e logo ele fica arrogante. Ele fica arrogante. Ele acha que ele já está com conhecimento superior ao do evangelho, e que pregar o evangelho, ouvir o evangelho é algo muito superficial e antiquado. Então Paulo fala, cuidado para que ninguém engane vocês. E aí o Paulo diz assim no finalzinho do 8, finalzinho do 8, engane vocês com as suas filosofias, vãs sutilezas, conversa sutil, conforme a tradição de homens. Essa palavra aqui nos dá a ideia de pensamentos humanos, filosofias humanas, pensamentos muito bem programados, filosofias, tradições humanas e os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Esses rudimentos do mundo, dentro da visão gnóstica, é interessante, a gente sempre lê e a gente fala, os rudimentos do mundo devem ser as coisas do mundo. Não! É por isso que é bom, irmão, quando você estuda e você aprende. Os gnósticos, eles tinham uma ideia muito parecida com a ideia afro-brasileira de hoje, das religiões africanas. Eles acreditavam, por exemplo, que haviam seres, esses seres eram anjos, que são esses rudimentos aqui. Esses anjos moravam em estrelas, moravam em outros planetas,
e eles mediavam entre Deus e os homens. Então eles tinham na sua cultura algo muito místico, né? É mais ou menos como os Exus e os guias hoje apresentados nas religiões afro. Então Paulo fala assim, cuidado com esses rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. O Paulo vai começar a mostrar aqui agora a supremacia de Jesus em relação a tudo que os colossenses estavam sofrendo, que Epáfras relatou para eles. Aí no 9 ele diz assim, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha só, Paulo primeiro diz assim, sabe essa teoria que vocês aprenderam com os docetas? Sabe essa teoria que vocês estão aprendendo com os neoplatonistas? De que mundo material não presta e só presta mundo espiritual? De que matéria é horrível? Ela é mentirosa. Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, vocês não podem desprezar o mundo material e tampouco a ressurreição de Cristo, porque nele, ele ressuscitou corporalmente. Jesus não ressuscitou em espírito. Essa história de que Jesus ressuscitou em espírito, que o corpo de Jesus, Jeová fez virar fumaça, que Jesus ficava aparecendo toda hora com um corpo diferente, isso é uma heresia doceta. É uma heresia tão antiga quanto a carta de Paulo aos Colossos. O Paulo fala assim, não, ele ressuscitou, e Jesus ressuscitou com o mesmo corpo. Ele não será deixado no Hades, e nem a sua carne vai ver a corrupção. Atos dos Apóstolos capítulo 2, o apóstolo Pedro defendendo a ressurreição de Cristo. De modo que, se Cristo ressuscitou com o mesmo corpo, nele hoje habita, não é que habitava, nele habita, está no presente. Nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é Deus homem. É isso que Paulo está dizendo para eles. Essa história que vocês estão acreditando aí, que não dá para ser assim, ela está por fora. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E outra coisa, 10, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Por que ele usa aqui a palavra aperfeiçoados? Essa palavra é a palavra teleios em grego, que significa completo e perfeito. Os gnósticos diziam o seguinte, para vocês serem perfeitos, para vocês serem salvos, vocês também têm que ter o nosso conhecimento, senão vocês nunca vão chegar na perfeição. E aí o Paulo diz assim, não, vocês não precisam da filosofia gnóstica. Em Cristo vocês estão aperfeiçoados. Em Cristo vocês são perfeitos. Vocês não precisam de nada disso. Vocês não precisam acreditar nessa visão platônica de mundo material e mundo imaterial, um bom e outro ruim. Vocês não precisam acreditar que precisam de um conhecimento oculto, porque em Cristo vocês já são perfeitos. Cristo é soberano. Por quê? Isso aqui, irmãos, está presente até hoje. Se você pegar para prestar atenção, tem crente que fica entrando na internet e parece que ele tem uma formiga, sabe, na cabeça, e não deixa ele ficar quieto de jeito nenhum, porque ele entra lá, ele começa, não, peraí, tem um teólogo que falou que até hoje não foi provado que Cristo existiu. Aí ele começa nessa linha, ele vai nessa linha. O que ele está querendo fazer? Apenas destruir a fé dele, mais nada. Por quê? Se ele não tem raízes em Cristo e ele começa a questionar a existência de Cristo, esse cidadão acabou a fé. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós lemos, principalmente quando nós não estamos tão arraigados quanto gostaríamos. É importante que você pesquise, é importante que você veja, mas é importante que você acredite na simplicidade das Escrituras, na simplicidade do Evangelho. Você não precisa de tanta coisa para que você possa ser um ser completo. Você é completo em Cristo, quando você aceitou Jesus Cristo. E ele continua,
Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Aqui é o seguinte: Jesus é o cabeça de toda autoridade espiritual. Anjos, porque o problema deles aqui é anjos, são os rudimentos. Olha, vocês não precisam ficar atrás desses rudimentos, desses anjos que vocês acham que moram em outro planeta. Jesus é o cabeça de todos eles. Jesus é quem protege, Jesus é quem defende. E eu fico analisando, irmãos, hoje, que o negócio é meio bagunçado. Veja, o Paulo está defendendo aqui a supremacia de Cristo. Aí o que acontece? O Paulo está dizendo para eles assim: Cristo é o cabeça. Mas tem crente hoje, o que o crente faz? O crente fica assim, ó, buscando visão de anjo. Quem já viu crente que gosta de falar que teve visão de anjo? Levanta a mão, vamos ver. Alguns irmãos. O crente fica assim, irmãos: o anjo apareceu para mim lá em casa. Não é possível, irmão. Não é possível. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Talvez alguém que está me assistindo pela internet vai dizer: esse pastor não é crente. Então eu digo para vocês que sou crente. Posso ver um amém? Amém. Sou crente. Só que assim, ser crente significa a gente entender a Bíblia e comparar coisas espirituais com coisas espirituais. Vejam bem, quando um anjo apareceu a Manoá, pai de Sansão, alguém sabe o que foi que Manoá falou para a mulher dele? Manoá ficou desesperado quando o anjo chegou e falou com ele. Sabe o que aconteceu? Manoá falou assim para a mulher dele: eu vou morrer. Ele falou: porque está doente? Falou: não, vi um anjo, vi um negócio espiritual. Quando o anjo apareceu para Daniel, diz a Bíblia que Daniel ficou sem força, caiu no chão, ficou lá 21 dias orando. Quando o anjo apareceu para o apóstolo João caiu no chão também, disse que ficou sem força, ficou como que morto aos seus pés. O que eu quero dizer para você, irmão? Que o mundo espiritual, ele é muito diferente disso que nós ouvimos o povo brincando na televisão de igreja evangélica. O mundo espiritual é muito diferente. E o mestre do engano também está nesse mundo espiritual. Então nós temos que tomar muito cuidado. Se Jesus é o cabeça, para que a gente precisa ficar tentando se envolver com anjo? Você não precisa se envolver com anjo, irmão. Você tem Jesus, que é o cabeça. Ou seja, é aquele velho dito popular: se eu posso falar com Deus, por que eu vou falar com santo? Você não precisa falar com anjo, você tem que falar com Cristo. Ele é o cabeça. Então Paulo fala assim: esqueçam esses rudimentos. Cristo é superior. Cristo é superior às filosofias platônicas. Cristo é superior às visões que vocês estão dizendo que tem. Cristo é superior aos anjos. Cristo é superior. Apenas Cristo basta. Então, essa daqui é a primeira heresia que o Paulo derruba. A heresia gnóstica. Uma heresia gnóstica e mística. Depois ele continua dizendo assim, ó: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Versículos 11 e 12 nós acabamos de ler. Presta atenção que interessante. Agora ele começa a falar da segunda parte da heresia dos Colossos, que é o judaísmo. Perceba, esse pessoal tem influência gnóstica, esse pessoal tem influência judaica. Qual eram os 3 pontos principais que você conhecia um judeu lá nos dias de Paulo? Você conhecia um judeu muito simples. Primeiro, circuncisão. Circuncisão. É só você recorrer a Atos 15 que você vai ver isso. Segundo ponto que você conhecia um judeu, e conhecia muito bem, era pelas leis dietéticas. O judeu não come qualquer coisa. Aliás, eu estive em Israel e lá são vários restaurantes que são chamados kosher, onde o judeu de verdade come nesse restaurante, que é supervisionado por um rabino. O rabino vai lá, prova a comida, verifica se a comida está toda de acordo com os princípios judaicos.
Então isso chama-se kosher. E aí o que acontece? O judeu também era visto assim. E o judeu também era visto, além das suas leis dietéticas, pelas suas festas, né, que eram as principais: a Páscoa, o Pentecostes e outras festas judaicas. Então os judeus, eles eram conhecidos assim. Então Paulo agora começa a falar para eles: olha, Cristo é superior a esse pedacinho da heresia de vocês também, que é o judaísmo. Fala assim: vocês não precisam ser circuncidados. Ele diz: a circuncisão agora acontece no coração. Ou seja, tem que ter uma transformação de coração de vocês, colossenses. Precisa ter. Não adianta vocês se circuncidarem e continuarem sendo as mesmas pessoas. Então ele diz assim: vocês foram sepultados com Cristo, na morte dele, no batismo dele. E esse é o motivo pelo qual os cristãos aderem ao batismo, para estarem com Cristo. Foram sepultados com Cristo, né? Você não é batizado para você entrar para a igreja Elim de Hortolândia. Você não é batizado para entrar para a igreja evangélica. Você é batizado para você estar com Cristo. É um símbolo cristão, é seu e de Cristo, é igual ceia do Senhor. Então ele fala assim: vocês não precisam aderir a esse pedacinho do judaísmo. Fiquem tranquilos. Vocês não precisam de circuncisão como que feita na carne por mãos, né? Tem uma tradição, né? Eu não sei se ela é verdadeira, mas dizem que os rabinos judaicos, eles eram tão criteriosos na circuncisão que eles deixavam a sua unha do polegar crescer e ela era afiada como faca, exatamente para poder fazer a circuncisão do menino sem mais nada que fosse impuro. Então com a própria mão eles cortavam o prepúcio, né? E Paulo faz essa referência aqui na circuncisão feita por mãos. E ele diz: vocês foram sepultados com Cristo. Cristo é superior a isso. Vocês foram ressuscitados com Cristo, mediante a fé no poder de Deus. Ou seja, irmãos, se você está em Cristo, você não precisa das práticas judaicas. É o que Paulo está mostrando. E ele prossegue falando isso. Veja: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Perceba, Paulo, ele fala assim para os judeus, olha, para os colossenses: vocês não precisam se preocupar com a filosofia judaica, esqueçam isso. Só que tem gente lá, e muita gente, que aquela igreja é uma igreja gentílica. Ele diz assim: e vocês também não precisam se preocupar com a condição gentia de vocês, porque vocês não são judeus. Por que vocês não precisam se preocupar? Ele diz assim: olha, vocês não precisam se preocupar porque ele cancelou o escrito de dívida, perdoou todos os nossos delitos. Irmãos, qual era o escrito de dívida que era contra nós? É a lei, com ênfase nos 10 mandamentos. Porque assim, os 10 mandamentos, eles apontam uma única coisa para nós. Sabe qual? Que nós somos pecadores. É só isso. Presta atenção nisso. São 613 leis. Deus deu 10 principais. Israel não aguentou guardar as 10. Não dava. Imagina para guardar 613. Então Paulo diz assim: não, aquela escrita de dívida foi cancelada. O escrito de dívida que era contra nós constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando na cruz. Irmãos, Paulo o tempo inteiro ele vai chamar a morte de Cristo, a encarnação de Cristo, que nós conhecemos como o Evangelho, de um mistério de Deus, porque não dá para entender, não dá para entender. É por isso que Paulo diz que é o mistério de Deus, é Deus em carne, é o Emanuel, é o Deus conosco, é Ele morrendo, sendo cravado na cruz. E quando Ele é cravado na cruz, Ele crava junto com Ele todos os nossos pecados e delitos.
e prega junto com ele a constituição que era contra nós, que são os mandamentos. Eu não entendo hoje porque ainda tem irmãos que insistem em tentar guardar a lei. Quando você tenta guardar a lei, você simplesmente está deixando a supremacia de Cristo sobre a lei e tentando alcançar a salvação por você mesmo. Você está tentando ser legalista. Então ele diz: não, esqueçam isso. Ele cancelou. Aí no 15: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aqui, irmãos, essas potestades e principados refere-se a Satanás e todos os seus demônios. Diz a Bíblia aqui que Cristo os despojou. Poderíamos também usar aqui a expressão desarmou. Cristo os desarmou. Os principados e as potestades publicamente expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aqui tem um ponto muito interessante de entender. Vamos lá. A morte de Jesus Cristo na cruz cravou a lei. Cravou a lei. A lei acaba na morte de Cristo. Fui debater há pouco tempo no HIT TV com um adventista e ele me cita Mateus 5,17. Não penseis que vim destruir. Não veio mesmo. Vim cumprir. Cumpriu, na cruz ela acaba. Isso é o que a Bíblia ensina. E o que acontece? Diz a Bíblia que ele despojou os principados e potestades. Irmão, se você pegar a história secular, a história universal, para estudar em paralelo com a história de Israel, porque o que nós conhecemos é a história judaica. Só que quando nós estamos lendo história judaica, o mundo ele já rodava muito bem. Para você ter uma ideia, as muralhas da China, elas são construídas aproximadamente 450 anos antes de Cristo. Mas se você lê os evangelhos, você não vê falar em chinês. Não tinha nada disso. Nós não conseguimos enxergar mais nada fora da história judaica. Só que o mundo está rodando. E Deus pega Israel e faz de Israel o reino dele. O reino de Deus era Israel. Toda a nação de Israel. Só que olha assim, olha que legal isso. Israel, irmãos, é do tamanho do estado de Sergipe. Israel é do tamanho do estado de Sergipe. Agora você imagina esse mundo inteiro que nós temos, e o reino de Deus se resumia a esse pouquinho de gente. Consegue pensar nisso? Onde é que o diabo estava? O diabo estava no resto do mundo. Pega a história secular e estuda para você ver as atrocidades que eram feitas pelas nações que não tinham o Deus de Israel. Porque ali, irmãos, mal ou bem, ali era o reino de Deus. Eles serviam ao verdadeiro Deus, independente disso. Agora, quando Cristo vem, Cristo literalmente desarma os principados e as potestades, que é o diabo, publicamente expondo-os ao desprezo. Aqui Paulo usa uma ilustração romana. Um general romano, quando ele invadia um determinado local e ele ganhava a batalha, ele vinha na sua biga romana, ostentada em ouro, dependendo o tipo do general, e ele vinha na frente, com uma fila de escravos atrás. E aqueles escravos, eles eram expostos à vergonha. Então, o general Júlio César está chegando. Chegava o general com sua capa púrpura, né, luxuosa, na sua biga, todo bonitinho, ostentando a vitória. E os inimigos atrás. Então ali o povo escarnecia dos inimigos, jogavam pedra, afinal de contas eles eram prisioneiros de guerra. A Bíblia diz que Jesus faz isso com o diabo na cruz. Quando Jesus é pregado na cruz, quando Jesus crava a cédula manuscrita que era contra nós, Jesus expõe publicamente o diabo
De modo que aquela ação do diabo no resto do mundo como era antes, ela agora fica completamente restrita. E ele já não tem mais o poder que tinha antes. Pega, por exemplo, e dá uma olhada quando Jesus estava na terra, como era o poder do diabo. E é aqui que você entende o que Jesus fala para os fariseus: se eu expulso demônios através de Beelzebu, então vocês estão pecando contra o Espírito Santo. Mas se eu expulso através do poder de Deus, o reino de Deus chegou até vocês. Opa, olha a relação. Se eu expulso através do dedo de Deus, então o reino de Deus chegou até vocês. Ou seja, está acabando essa história de diabo tomar conta do mundo. Não. A partir da cruz, irmãos, os poderes de Satanás são completamente limitados. Completamente limitados. A partir da cruz, Cristo os expôs à vergonha e triunfou sobre eles. E nós triunfamos juntos, porque Colossenses diz que Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Uma vez que nós somos transportados para o reino do Cristo, nós também estamos triunfando sobre potestades e sobre principados, pregando na cruz. Então o Paulo fala isso como consolo para os gentios. Olha, fiquem tranquilos, vocês não precisam se preocupar com esse negócio judaico, só que vocês estão numa condição muito boa, porque vocês foram justificados em Cristo. Quando Cristo é pregado na cruz, Ele nos adota como filhos, Ele nos justifica como pecadores, Ele nos salva. É isso que acontece, é por isso que Paulo chama isso de um mistério, o mistério de Deus. Tudo ocorreu naquele momento para o testemunho da história. E aí depois ele vai dar mais um consolo para os colossenses. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida, da bebida, do dia de festa, da lua nova ou dos sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Irmãos, olha só que interessante. Colossenses, não aceitem julgamento. Não deixa o judeu ficar dizendo porque você come carne de porco, então você não é de Cristo. Porque você come isso ou aquilo, não, então você não é de Cristo. Não aceita esse tipo de julgamento, não. Ele diz assim, tudo isso eram sombras das coisas vindouras. Imagina, por exemplo, irmãos, você está aqui, chegando no aeroporto. Você está chegando no aeroporto, de repente está aquele sol forte, e o avião vem descendo para pousar. O que é que passa primeiro? Não é a sombra? É a sombra do avião. Agora, você consegue identificar número de passageiros nesse avião? Você consegue identificar a marca desse avião? Você não consegue identificar nada, mas quando o avião chegar no solo, você vai lá e diz, esse aqui é um A380. Você vai lá e diz, cabe 300 e tantas pessoas. Tem aqui a cabine do piloto. Não é assim? O que Paulo está dizendo é isso. Paulo está falando, a lei, o deserto, o Velho Testamento, tudo isso eram sombras, porque o corpo é de Cristo. Ou seja, Cristo estava andando no Velho Testamento praticamente irreconhecível como nós o conhecemos hoje. E a Bíblia usa várias figuras de linguagem para mostrar isso. Você vai pegar, por exemplo, a Bíblia diz que quando o Moisés bate na rocha, o Paulo diz que ele bateu em Cristo, porque a rocha era Cristo. Então, são figuras que mostram a sombra. O cristão, ele precisa estar livre de tudo isso que faz com que Jesus se mostre menor do que os rituais. E hoje o que é que nós percebemos, irmãos? Olha, ninguém vos julgue por isso, ninguém vos julgue por coisa nenhuma desse negócio de judaísmo, porque a realidade é Cristo. Agora o que é que nós vemos hoje? Nós vemos hoje a igreja evangélica completamente judaizada. Vemos uma igreja completamente judaizada. Isso aqui, irmãos, é interessante. Por quê? O reino de Deus era só Israel, ok? O reino de Deus virou o mundo. O reino de Deus já chegou até nós. Jesus falou assim, ele não vai chegar de modo fantástico. Essa história de que reino de Deus é Jesus, mais 144 mil, esquece isso.
O reino de Deus chegou até vocês. O reino de Deus sou eu. Quando você aceitou Cristo dentro do coração, você está dentro do reino de Deus. Você aceitou o reino de Deus. Então o misticismo judaico deve estar do lado de fora. Ou seja, não deixe ninguém julgar vocês. Vocês não precisam ser julgados por isso. Pelo comer, pelo beber, pela lua nova, pelo sábado. Porque tudo isso é sombra. Você tem que olhar isso no Antigo Testamento e dizer: o sábado servia para quê? Para eu entender que domingo eu preciso servir a Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Eu não podia comer carne de porco. Por quê? Porque eu preciso entender que tem coisas que Deus também não me autoriza a fazer. Então tudo aquilo era uma sombra, eram tipos e antitipos daquilo que nós podemos e não devemos fazer. Paulo fala, mas a realidade, ela pertence a Cristo. Então ninguém julgue vocês, não se deixem ser julgados, porque tudo isso são sombra das coisas que vêm. Então Paulo dá uma quebrada de novo aqui no judaísmo. Depois ele vai entrar na questão do misticismo. Versículo 18: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Paulo está dizendo aqui o seguinte, irmãos: cuidado com essa história de mundo espiritual. Cuidado. Hoje é comum, eu estava dizendo sobre a igreja judaizar e vou falar sobre isso. Hoje é comum você ir nas igrejas, o cara tem lá uma arca da aliança, o cara tem lá um candelabro, o cara tem lá um quipá, ele coloca um talite para pregar. Paulo fala: Colossenses, vocês estão ficando malucos com esse negócio? Para que isso? Não precisa nada disso, Cristo é superior. Então, irmãos, o que a gente precisa entender? Que dentro desse mundo chamado Reino de Deus, que nós estamos, e tem um monte de crente, tem gente que é crente, tem gente que é maluco, tem gente que não entende nada, mas está aí. E tudo isso vai ser separado aonde? Quando Jesus voltar. Eu sempre digo, eu sei que tudo isso está errado, mas não dá para a gente ficar também só julgando, só apontando. Não dá. Está errado? Erradíssimo. Paulo está dizendo aqui que está. Mas, ao mesmo tempo, nós devemos entender que essas coisas não se conformam ao modo de vida cristão. Não se conformam. Nenhum homem judaize mais vocês. É por isso que aqui vocês não veem bandeira de Israel. É por isso que aqui vocês não veem candelabro. Não tem nada. Cristo é suficiente. Só. Não precisa de mais nada. Eu, para pregar para vocês, prego assim porque gosto. Mas não preciso colocar um talite para derramar sobre vocês a bênção de Arão. Não, a bênção é de Cristo. Mudou o sacerdócio. Mudou o sacerdócio, muda a lei. Essa é a bênção. E aí, ele diz assim: cuidado para ninguém dominar vocês com esse pretexto de eu vi um anjo. Hoje, irmão, dentro da igreja é um disse-me-disse. É um disse-me-disse. Assim, ó. Ô pastor, Deus está me falando isso. Já viu isso aí? Ó, Deus está me falando isso. Irmão, tem uns irmãos que conversam com Deus assim, com uma facilidade. Aliás, Deus conversa com eles, porque eu converso com Deus, né? Creio que todos vocês conversam quando oram. Mas tem uns irmãos que Deus conversa assim numa facilidade, sabe? Tipo assim: pastor, ó, Deus falou para mim que esse negócio aí que o senhor está fazendo não vai ser coisa boa não. Quando eu comecei a igreja aqui, tinha uma irmã que Deus falava com ela todo dia. E todo dia ela vinha me entorrar paciência. Deus que me perdoe. Verdade, varão. Todo dia, irmão. Irmão, você imagina, eu cheguei aqui nessa grande cidade
E eu não tinha nem onde morar quando cheguei aqui. Eu dormia no chão, na casa do pastor Oséias, para não ir para São Paulo todo dia. Já acontece essa história, ela é rápida. E aí o pastor Silvio começa com a ideia assim: abre uma igreja aí, assim, abre uma igreja. Pastor, não quero montar igreja, não sei nada disso, não quero saber desse negócio de igreja. Não gosto desse negócio de igreja. Porque tem crente que gosta, né? Eu não gosto. E aí eu aprendi a gostar com vocês. Eu aprendi a gostar de vocês aí. Então eu gosto de vocês que são igreja. Mas negócio de igrejismo, sabe? Viver socado dentro de igreja, festividade daqui, dali, eu não gosto nada disso aí. Acho que vocês já perceberam, né? Aí, o que acontece? Pastor falando, monta esse negócio, monta, e eu não queria, até que por fim montamos a igreja. E graças a Deus, vocês são fruto disso. E aí, irmãos, o que aconteceu? Essa irmã era a primeira da igreja. Aí, como ela era da primeira família da igreja, uma vez eu levei ela no programa de rádio, ela deu um testemunho lá, que ela também tinha vindo da Umbanda, era um rolo só, bebia 3 garrafas de uísque, não ficava bêbado. O testemunho tá legal que ela tem. Aí, beleza, aí veio para a igreja, chegou, eu correndo, irmãos, sem dinheiro para alugar o salãozinho, que era menor que esse púlpito, sem dinheiro para alugar o salão, sem querer pedir para o pastor, me virando, vendendo livro no rádio, uma luta. E a irmã, quando eu menos esperava, ela chegava em casa: ô irmã, tudo bem? Pastor, Deus mandou falar uma coisa para o senhor. Pode falar, irmã. Porque assim, eu não acredito, mas eu respeito. Entendeu? Eu não acredito, mas eu respeito. Pode falar, irmã. Pastor, Deus falou isso, isso e isso. Tá bom, irmã, Deus abençoe. Passaram mais uns 2 dias. Ô pastor, tudo bem? Pastor, Deus mandou falar isso, isso e isso. Irmão, aquele negócio foi me entorrando a paciência. Aquilo foi me entorrando a paciência de um jeito. Porque Deus mandava falar todo dia para mim, não falava comigo. Ou seja, Deus tinha que usar a irmã de menina de recado. Aí eu peguei, um dia, eu já estava meio virado. Ela chegou e falou assim: pastor, Deus mandou falar isso para o senhor. Eu falei: irmã, vamos fazer uma coisa. Fiz igual Eli. Se você voltar lá e ele mandar falar comigo de novo, fala para ele que agora eu estou querendo ouvi-lo, para ele falar comigo. A irmã me ajuda? Fala para ele falar direto comigo, porque todo dia a irmã vem, mano, tá me incomodando esse negócio. Falei: vamos colocar as coisas na ordem. O pastor ainda sou eu. Esse negócio não começou ainda. E Deus só fala com você. Tá tendo coisa errada nisso aqui. Ou eu não sou o cara para começar isso, ou então nós temos um problema muito sério. E aí, bom, resultado, ela foi embora da igreja que não tinha começado ainda, porque ela queria ficar mandando recado de Deus todo dia. Então, irmãos, sabe, é muito comum isso hoje. Ai, pastor, Deus está falando isso ao meu coração. Irmão, quando você achar que Deus falou ao seu coração, suspeita. A Bíblia diz que o coração é mais traiçoeiro do que qualquer outra coisa. Ele está desesperado para te enganar. Quando você achar que Deus está falando, duvida. O canal de Deus ainda continua sendo a sua palavra, a Bíblia. E o Paulo diz que muitos se esbaldam em uma humildade fingida. Ai, pastor, não sei nem como é que eu vou falar, porque tem coisa que Deus fala para mim que eu não sei nem porque que Deus me fala. Porque eu sou um dos menores da igreja. Eu sou tão pequeno perto do Senhor, mas Deus está sempre me incomodando com essa palavra. É desse jeito. Então Paulo fala: não, ninguém vos domine com essa história, com essa humildade fingida e com pretexto dizendo que está vendo anjos, metendo-se em coisas que não viu. Irmãos, isso é perigoso. É mundo espiritual. Você está achando que é um anjo de Deus que está falando com você? Pode ser um espírito iníquo tentando te enganar, irmão. Isso é mundo espiritual. E tem muito crente perdido dentro da igreja hoje por conta disso, porque ele ouve tanto, ele fala tanto, e a igreja é o reino de Deus, como Israel era. Mas você acha que todos os israelitas pensavam tudo igualzinho? Não. Assim também é na igreja. É por isso que Deus levanta homens para pregar, para falar para você
ser alertado. Não é para o outro, é para você. Cuidado. Você não sabe com o que está se metendo. Ele se transforma em anjo de luz. Já pensou, varão? Você está lá deitado, daquele clarão no quarto. E aí, belo? Hã? Não, irmãos. Coisas que não viu. Cuidado. O canal de comunicação de Deus é a Bíblia. Posso ouvir um amém? Amém. A Bíblia é autossuficiente. Sola Escritura, solus Christus, sola gratia, e a Deus toda a glória. Esse era o grito da reforma. E a igreja se perdeu nesse caminho. Então a gente tem que resgatar esse negócio. Depois ele entra no último ponto e eu termino aqui. Aí eles dizem: não manuseie isso, não prove aquilo, não toque naquilo outro, segundo os preceitos de doutrina dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia não tem valor contra a sensualidade. O que o Paulo está mostrando aqui, irmãos, para a gente finalizar? Paulo está mostrando o seguinte, eu sou um cara de Colossos, eu sou um colossenses. Então eu estou infectado pela heresia dos colossenses. E eu também agora quero me tornar um ascético, ou seja, um cara que mortifica o corpo, achando que vai fazer alguma coisa. Já viram? Já viram isso? Na Indonésia tem um monte de maluco que eles ficam se chicoteando para tentar buscar o perdão dos deuses. Na Igreja Católica nós temos uma ala do pessoal que usa o silício, né? E um aperto na coxa, toda vez que eles pensam em pecado. Então, e o crente, ele não conseguiu entender, irmãos, que a graça é suficiente. Ele acha que ele tem que fazer alguma coisa. Ele precisa fazer alguma coisa. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo, porque senão Deus vai se desagradar de mim. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Graça, benignidade merecida. Graça, benignidade merecida. Ela nos basta. Não é que o milagre é tão grande que até o santo desconfia, não. Você não precisa fazer nada. Você já foi salvo antes da fundação do mundo. Não, porque eu tenho que fazer isso. Esquece, irmão. Enquanto você estiver pensando que você tem que fazer alguma coisa, você não conheceu Jesus ainda. Enquanto você estiver pensando isso, a única coisa que você precisa fazer é verdadeiramente aceitar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. É verdadeiramente andar nos preceitos dele, estar unido com o povo dele. Só, irmão. Eu vou dar um bom dízimo, porque aí Deus vai gostar mais de mim. Não, irmão, Deus não está nem ligando para isso. Quantos irmãos já foram enganados? Deram tanto dinheiro para pilantras da fé, e hoje nem na igreja estão mais. Então, queridos irmãos, esse negócio de não faça, não toque, tudo isso daí, o Paulo diz, é uma história de um culto a si mesmo. E nós somos levados a isso. Somos levados a isso. Você quer ver uma coisa? Você quer ver uma coisa? Como a gente é levado a isso? Vou dar um exemplo. Eu gosto muito da irmã Iraci. Gosto demais da irmã Iraci. A irmã Iraci sabe disso, né? A irmã Iraci está nos acompanhando desde que a gente chegou aqui. Agora pensa comigo, irmão. Pensa junto comigo. Não vou desmerecer nenhum de vocês. Nenhum. Mas olha só a irmã Iraci. Uma santa mulher de Deus. Não é? Olha lá, cabelo de crente. Roupa de crente. Vida de crente. Se a irmã Iraci não for salva, eu também não vou ser, não. Esquece, irmão. Ela está tão salva quanto você. Porque isso daí, ela usa assim porque ela gosta. É graças a Deus. Mas a irmã que não usa roupa de crente, que não usa cabelo de crente, que não usa mais não sei o que de crente,
Está salvo do mesmo jeito em Cristo Jesus. O que Deus vai trabalhar, irmãos, é a maneira como você aceitou Cristo no seu coração, o relacionamento que você tem com Ele. É a supremacia de Cristo. Você não precisa de nada. Você não precisa fazer nada. Então Paulo termina dizendo, irmãos, que o asceticismo também não vai te levar para a salvação. Eu não faço, eu faço, eu não faço, eu faço. Esquece. Tudo besteira. Então Paulo fala para eles assim, ó. Para o gnosticismo, Jesus é a resposta. Para o judaísmo, Jesus é a resposta. Para o misticismo, Jesus é a resposta. Para o asceticismo, Jesus é a resposta. Deus abençoe vocês.